A grafologia se trata da análise da personalidade de uma pessoa baseada em marcas feitas de forma inconsciente na escrita e pode ser aplicada em várias áreas. Os grafólogos acreditam que a mente, ao comandar os músculos da mão, esconde mensagens em traços de letras e palavras na escrita, projetando aspectos da personalidade. Esses detalhes podem representar traumas e características pessoais. Essa análise geralmente é feita captando as características da escrita de um indivíduo, como o tamanho da letra, inclinação, largura e forma. Dependendo dessas características, pode-se deduzir traços de personalidade dessa pessoa. Mas existe um embasamento científico? Quais são as aplicações da grafologia? Será que as características da sua escrita condiz com a sua personalidade segundo a grafologia? Fique com a gente e descubra isso e muito mais. Que assunto interessante! Você já pode começar escrevendo aí, ó, e para você mandar. Se as pessoas pudessem mandar pra gente, né? Não tem jeito, né? Se pudesse mandar pra gente uma foto, não tem jeito. Ó, eu tô recebendo aqui a psicóloga, grande psicóloga, Veruska Gendov. Esse nome é muito... Gente, toda vez é muito chique esse nome. Veruska Gendov. Aqui, ó, a psicóloga, né, que tá com a gente sempre aqui. Nossa, é muito bom sua presença aqui. Eu Obrigado, que fico muito feliz. Muito obrigada, padre, por estar aqui. E a gente vai falar de uma coisa muito interessante. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou fascinado por caligrafia. Sou mesmo. Eu gosto de escrever, só escrevo à mão. Sim. Só escrevo à mão e escrevo só com pena. Até hoje eu escrevo com pena. Eu tenho várias canetas. E é interessante que eu já escrevi de livro, eu já escrevi acho que 12 livros. Todos os livros eu escrevi à mão. E depois eu passo para o computador. Sim. É a forma de expressar o afeto ao mundo, né? Mas você sabe que a minha ideia, ela corre mais na escrita. Sim, aquilo que nós sentimos, padre, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós avaliamos muitas vezes na nossa forma cognitiva e sentimental de ser, elas passam pelo nosso senso motor. Que interessante isso. Então, a forma como eu sinto, eu vou expressar na minha coordenação motora. A forma que, de algum jeito, ali está registrado no meu processo. É inconsciente. Boa parte é inconsciente. Olha, a Veruska, ela trabalha com isso, é muito interessante, ela vai explicar pra gente sobre isso. A gente tem aqui, ó, vamos fazer alguns testes com pessoas que escreveram aqui para ela e vamos fazer testes. Depois você assina uma para ela ver sua personalidade horrível que você tem, mas tudo bem. Ó, o que eu ia falar? Uma coisa que eu ia falar. Eu tenho pavor, eu gosto de tudo, eu tenho pavor de letra feia. Eu acho que a pessoa tem obrigação de ter uma letra bonita. Ninguém pode dizer, minha letra é feia. Não, faz caderno de caligrafia, né? Eu não sei se eu concordo com isso. Então, olha aí, Veruska, na verdade, essa coisa da grafologia não é nada de sobrenatural, né? É uma coisa assim, que baseada em dados e relatos científicos, né? Sim, a gente tem que pensar que nós processamos as emoções e os pensamentos da gente. Nós temos ações que são conscientes e outras que são inconscientes. E o nosso comportamento, seja ele falado, seja ele uma ação, ou seja ele a escrita, está de alguma forma demonstrando isso que está acontecendo com a gente. Interessante isso, porque você é psicóloga. Quando uma pessoa fala com você, você analisa o jeito que ela falar. Por exemplo, quer ver uma coisa que acontece muito, padre? As pessoas dizem, eu amo você. Isso é um comportamento verbal. Mas às vezes está judiando. Então não ama. Você tem um comportamento verbal de amar, mas a sua atitude está fazendo diferente. Então a pessoa diz, eu amo você. Mas a escrita dela pode estar indicando uma dissimulação. Olha, viu? Interessante. Não, tem vários dados que são importantes porque nós reproduzimos na fala, no comportamento ou na escrita aquilo que nós somos. Porém, a fala, ela é a mais frágil das três. Porque eu posso falar o que eu quiser, é consciente. Eu posso programar o que eu vou falar. E posso até enganar mais com a fala. Enganar porque eu estou falando aquilo que eu quero que ele escute. Mas o meu comportamento, se observado, a minha escrita, o meu comportamento motor, vão indicar aquilo que inconscientemente... Por isso que o psicólogo tem essa visão treinada para isso. Sim. Você já se perguntou como que surgiu a escrita? Veja só esse VT, olha lá.
Ao longo de sua trajetória no planeta, a humanidade encontrou diferentes formas de comunicação, expressando-se por meio da oralidade, de símbolos e também de desenhos, até o surgimento da escrita. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, surgem os hieróglifos no Egito. Essa escrita era dominada apenas por pessoas poderosas da sociedade, como escribas e sacerdotes. Alguns meios curiosos possibilitaram que a escrita se tornasse central para a humanidade. Foram tabuletas de argila, óstraco, papiro, pergaminho e a máquina de escrever. A história é riquíssima nesse assunto e vale a pena sempre pesquisarmos mais sobre o fascinante mundo da escrita. Os sumérios tinham a escrita cuneiforme, que era com as barrinhas, os tijolinhos que eles iam fazendo cunhas, né? Mas me conta uma coisa assim, quais sinais assim que a escrita demonstra personalidade? O que você analisa assim? Claro, padre, que quando a gente trata disso de forma clínica, porque são vários os tipos de formas que podem ser utilizados. Tem gente que trabalha com recrutamento e seleção, tem profissionais que trabalham na área criminal. Na justiça usa muito na área criminal, né? Para poder identificar agressividade, sinais de psicopatia. Então, tem várias coisas e vários tipos de utilização. Nós, na área clínica, nós contemplamos uma quantidade de informações para trazer uma informação completa. Então, a gente não pega só uma palavra, um recorte. Geralmente, o ideal é que a gente coloque uma folha em branco, sem pauta, e ela consiga escrever pelo menos 20 palavras. Para você, não é com uma palavra. Não, geralmente eu peço, faça uma redação sobre tal coisa, né? E dou uma folha em branco, sem pauta, para que, através do conjunto de informações escritas, a gente consiga trazer o que pode acontecer. Mas a fala, a gente consegue ali, se a gente conversar, se a gente pedir uma escrita, e principalmente a assinatura, padre. Assinatura é bom. É a melhor forma. A assinatura é uma coisa que você... Porque a sua assinatura é o maior registro gráfico que você pode oferecer. É a sua intimidade gráfica. Portanto, é que ela não muda. Que exatamente. Ela pode... É a forma como você se coloca nesse mundo. É a forma como as pessoas te entendem, né? Então, em tudo, tanto que ela está no lugar mais importante, nas assinaturas dos documentos mais importantes que a gente tem na vida. Porque a sua marca registrada é como se fosse a sua digital. Carimbo ali, o carimbo. Carimbo daquilo que você representa. Olha que a psicóloga Verusca Gendov está com a gente aqui. A gente está falando sobre essa aqui. Você falou uma coisa interessante. A assinatura é aquilo que é de mais pessoal mesmo, exatamente. É verdade, mais pessoal. É a nossa marca registrada interna, emocional, inconsciente. Existe diferença entre canhoto e destro? Não. É a composição emocional que vai indicar. A forma de escrever, ela vai estar ligada àquilo que você representa emocionalmente, independente de você ser canhoto ou destro. Não tem... tem um negócio que chama grafologia emocional. É isso mesmo? É isso. As nossas emoções em forma de letras, a forma como você expressa isso, a forma como você escreve. Ô, Rodolfo, dá pra gente analisar agora já? Vamos analisar, então. É o seguinte, olha, gente, nós temos aqui... Está mostrando aqui? 3 pessoas que nós vamos falar o nome agora. 3 pessoas que nós pedimos para escrever aqui o nome Bendita Hora e depois nós vamos pedir ela para analisar e depois a gente vai mostrar quem é. Depois a gente tem a assinatura do Rodolfo, né? E vai fazer na hora, Você escreveu alguma coisa também? Vamos lá. Escreve sim. Essa aqui, ó, mostra aí pro pessoal. Olha só, quando a gente pensa em análise, claro, eu repito, seria interessante ter um conjunto de informações. Claro. Mas se a gente for pensar de forma breve, nos traçados, a gente pensa que a forma como ela é escrita, tá vendo que a gente vê tudo grudadinho? Sim, isso mesmo. Né? São aquelas pessoas que elas são um pouquinho mais presentes, um pouquinho mais fechadas, elas têm dificuldade de abrir mão do passado, são aquelas que guardam mais mágoas, então elas estão sempre presas a alguma coisa. Você pode perceber que ela está mais presa, né? Então a pessoa que se prende muito, ela não consegue nem planejar muito o futuro, porque ela está presa no presente e dificuldades ali de liberar o passado. Outra coisa interessante que a gente percebe, quando você tem uma leve escrita para uma das direções, percebe que está levemente aqui? Quando a gente escreve para o lado direito, a gente tem uma tendência um pouquinho mais inovadora profissional.
Ó. A gente tende, já que eu tenho uma prisão no presente, eu tendo a ser inovador na minha vida profissional. Mas tá vendo que é bem leve? É verdade. É bem sutil. Bem sutil, bem sutil. Quando você tem uma inclinação um pouquinho mais acentuada, aí você tem uma pessoa mais inovadora, Arrojada. mais arrojada, mais criativa. Como essa daqui está um pouquinho mais presa no presente, tem um pouquinho de dificuldade de liberar, talvez aí mágoas, alguma coisa desse tipo, essa pessoa fica mais presa. Então, por isso que ela faz tudo assim, né? E o presente para essa pessoa é muito importante. Dá pra gente ver quem é? Pode pôr. Quem é que escreveu isso aqui? Ah, Alessandra! Alessandra, olha aí, Alessandra. Muito bem, muito bem. Ó, esse aqui tá bem... Você ficou menor ainda, nossa. Isso. Você percebe que aqui já tem uma leve inclinação para o lado esquerdo. São pessoas que gostam de trabalhar mais sozinho, são pessoas que gostam de um pouco mais de isolamento, são pessoas que são um pouquinho mais fechadas e até mais metódicas, né? Metódicas. Então, por isso que você vê essa tendência um pouquinho mais lateral aqui para o lado oposto. E tem outra coisa interessante que a gente sempre observa, além da forma, a intensidade. Percebe que está um pouquinho mais tenso que o outro? Percebe que está um pouquinho com mais força, um pouquinho mais de espessura? A força da caneta. Então, ali. pode ser que a pessoa seja tensa ou esteja ansiosa com alguma coisa, ou pode estar passando por um momento difícil agora, algum momento de ansiedade, e por conta disso, na hora de escrever, você sente isso na letra também. Deixa eu ver quem que é, vamos ver? Ah, Paulo Salgado! Tá ansioso com alguma coisa? Ansioso, Paulo. Olha isso. Eu sou uma pessoa ansiosa por natureza. Por natureza. Você vê, é interessante como isso representa no papel. A gente para e anota Esse aqui não escreveu com letra cursiva, não. Ó, esse daqui tá todo soltinho, tá vendo? Ó, Livre, eu gosto de ser livre, não me gruda, não. É verdade. Então, a forma, claro que às vezes a gente também, como eu disse, avaliando num conjunto, a gente consegue ter mais informações. Tem pessoas que só escrevem assim quando tem que escrever para preencher uma ficha do INSS. Acho absurdo escrever desse jeito. E tem gente que é obrigada a escrever assim. Não, né? Mas quando você vê isso, ou é porque a pessoa ela precisa estar mais solta, está se sentindo presa com alguma coisa, então ela tem uma necessidade de estar mais livre. Então ela colocou dessa forma, demonstrando que ela precisa estar mais solta, ou ela já vive isso. Então, são pessoas que não gostam de ficar muito presas com nada, Deixa eu ver não. quem que foi. Não... A Márcia! Precisa ser mais Márcia, solta. você é tão linda escrever com letra assim, tem que escrever com letra cursiva. A Márcia é tão linda, ela tem que escrever aquelas... mas tá muito ligada essa coisa da prisão. Você gosta de estar solta. A Márcia gosta de estar solta na vida. E é interessante, né? A necessidade, eu preciso estar solta. Olha aí. Preciso estar solta. Até nas palavras. Márcia, você, olha. Márcia bom. soltinha. Atenção, essa a gente já foi. Essa aqui é da Thaisa. Thaisa escreveu: Jesus, eu te amo muito. Olha só. Letra bonita, Thaisa. Muito bonita. Eu vou tomar café. Mas se a gente observar aqui, ó, percebe que essas hastes, ela tem uma predominância na parte de cima? Tem mesmo. São pessoas que são muito cuidadoras, gostam de cuidar, gostam de estar perto dos amigos, gostam de poder conversar, tem uma tendência natural, um dom de afeto. Então, isso é muito bacana. Quando você tem uma pessoa que não gosta de afeto com o outro, toda essa parte de cima é reprimida. Ah, é? Olha. Então, quando a gente olha aqui, quando a gente vê na divisão da forma como é escrita, né? Essa forma de você expressar a forma escrita, você vê que tem uma predominância todinha na parte de cima. E não é porque mas as letras favorecem, não. Você encontra pessoas que fazem, por exemplo, o J do Jesus, trazendo ele mais aqui de baixo e pequenininho em cima. Né? Então, uma coisa marcante é esse lado acolhedor que as pessoas que têm essa escrita mais expansiva, superior, têm. Olha, que interessante. Inclusive, padre, eu atendo muitos religiosos, né? Como eu sou cristã, eu acabo recebendo muitos religiosos lá na minha clínica, e eu percebo que os padres, os pastores, os líderes ministeriais têm uma predominância dessa área. De querer cuidar. Pela tendência de cuidar. Né, a tendência de você cuidar do outro e ser acolhedor, é bem bacana. Agora o Rodolfo vai assinar. Mostra a assinatura do Rodolfo, vamos ver. Essa é a assinatura do Rodolfo.
Vai lá, gente, lá. Rodolfo Francisco. Vai. Jesus, que assinatura mais doida é essa? Perfeito. Deixa eu ver se você vai fazer igual. Vai. Nossa Senhora da Aparecida. Ô Verusca, tem Olha, jeito não isso aqui. Sim, tá ótimo. De novo, a gente consegue fazer, como eu disse. O Rodolfo né? chama Rodolfo Francisco Gonçalves Zani. Sim. Olha só que interessante, né? Como eu disse, a gente representa através da nossa assinatura aquilo que nós somos internamente. Então, se você olhar aqui, nós temos uma predominância na parte de baixo. Percebe? Essa parte de baixo, ela também está ligada ao processo profissional, como eu lido com as minhas emoções dentro do trabalho, como eu lido com os meus colegas de trabalho. E eu valorizo muito a questão do meu sobrenome em detrimento do meu nome, ou seja, o meu sobrenome, quando eu valorizo mais e ele está mais facilmente identificado do que a letra que representa o nome aqui, é porque eu tenho uma necessidade que me valorizem pelo trabalho que eu faço. Quando a gente tem uma predominância no nome, então, digamos que você colocasse o seu nome com mais nitidez e o seu sobrenome mais difícil da gente identificar, é porque você teria uma necessidade de ser reconhecido pelo que faz pela família. Então, a forma como a gente representa aqueles que nos cercam no nosso ambiente familiar e amigos íntimos é a forma como a gente representa aquilo que a gente tem na vida profissional. As letras mais visíveis estão do lado profissional, que seria o sobrenome. Ele é um baita de um profissional. Exatamente. É verdade. Outra coisa importante, a necessidade que talvez o Rodolfo tenha de viver esse presente. Né? É uma valorização tão grande do presente que quando as pessoas não entendem o seu presente, você chateia. Olha, É como se não sonhasse com você, é como se não entendesse com você. Você é de quem? Então é bem interessante Puta, também. que letra feia isso. Isso é do Wilson. Ela vai analisar agora aqui, ó, do Wilson. O que o Wilson escreveu? Nem dá pra... Bendita hora. Bendita hora, o melhor... Ah, isso é verdade, melhor... É a mesma coisa, a predominância na parte de cima e lateral, percebem? Pendendo pra direita. Né? Ele é Tá arrojado. vendo? Ó, não sei se dá para ver aqui, ó. Arrojado. Ó, o lado arrojado, o lado inovador. Agora, aqui tem um detalhe interessante. Pessoas tímidas costumam fazer traçados muito coladinhos. Você é tímido? Às vezes, a pessoa mostra um lado, mas ela guarda, ela reprime um lado que a gente muitas vezes não conhece. Então, aqui me dá a impressão de uma pessoa que guarda muito uma timidez, um receio, um medo e não fica falando muito. Então, as pessoas vivem um mundo que não querem que seja exposto. Então, né? tudo que ele tem que falar, ele fala aqui no programa, porque então ele deve ficar calado, porque eu nunca vi uma pessoa falar tanto... É que às vezes, padre, a gente fala muito para esconder muito. Tá. Viu? Aline. É interessante, às vezes a gente tem uma timidez e como a gente conversa, muitas pessoas pensam que a gente é comunicativo. Não, a gente conversa, mas a minha timidez não me permite me abrir, não me permite falar. O Rafael, vem cá. Rafael, vem cá. Rafael é o nosso diretor de imagem aqui, ó. Aqui, ó. Tudo bom? Puta, meu Deus, cada letra pior do que a outra aqui. Meu Deus. Nem dá pra saber que é bem. Eu não... Olha só, aqui, ó. Esse nem tem personalidade, não tem... Como eu disse, né? O nome... Aqui, essa é a sua assinatura? É a sua assinatura, certo? Embaixo é a sua assinatura? E aqui deve ser a letra do seu nome principal, né? Não do seu sobrenome. Rafael. Então, é uma necessidade de ser reconhecido por quem ele é. É o meu eu, o meu ego. As pessoas que não valorizam ele como pessoa, ele se distancia, ele não valoriza. Você vingativo. Porque é porque ele precisa de ter a aceitação daqueles que ele gosta. Então, você pode ver que o R é a maior letra da assinatura. Ou seja, a valorização da intimidade pessoal dele é o meu eu, é quem eu sou. E aquele que valoriza quem eu sou, eu vou ser grato o resto da vida. Agora, aquele que não valoriza, eu tenho uma tendência de dar uma afastadinha. O Guilherme, atenção, o Guilherme vai casar, a gente precisa saber da letra dela. O Guilherme, gente, lembrando que tem um conjunto de informações, tá? É que a gente está pegando como base... Mostra o Guilherme, para o pessoal ver quem que é o Guilherme aqui, ó. Mostra o Guilherme aqui, ó. Traçado. Olha lá, não mostrou o Guilherme, gente.
Vocês estão com preguiça. O Guilherme é isso aí, ó. Aí, ó. Vamos ver. De novo, né? Um leve traçado, ó, tá vendo? Inclinado, dá para perceber? Lembrando que quando a gente inclina, a inclinação ela diz muito da nossa forma de atuação, certo? Quando a gente inclina para o lado esquerdo, a gente tem uma tendência mais isolada, mais fechado, mais metódico, mais exigente, mais... Ele é verdade. Quando a gente entende a um lado direito, a gente tende a mais criatividade, mais valorização. Eu vou fazer. É diferente, tá bom? Então, é um jeito mais isolado e mais criterioso de fazer as coisas. Eu vou fazer... Mas mais quieto também. Eu vou fazer minha assinatura. Quer que eu faça aqui? Vou fazer minha assinatura. Eu falo, Verusca, eu vou perguntar uma vez, me falaram isso, eu vou perguntar se é verdade. Assinatura é assim. Aqui, ó. Ó. Essa é minha... Esse P aqui, ó. Esse P aqui é de padre. Esse aqui é de padre, Juarez, Pedro, meu Pedro tá aqui, de Castro. E o meu, olha aqui. Sim. Esse assinado. Também, meu padre. Olha, viu? Você sabe que me falaram, o meu C, você viu que o meu C? Eu dou um monte de voltinha no C. Me falaram que é de gente enrolada isso. Olha que é muito... Não, você sabe que as pessoas que são enroladas, as pessoas que você tem uma dificuldade de se comunicar, pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se sociabilizar, elas tendem a ter uma assinatura ilegível. A sua, a gente entende as letras direitinho. Tem o primeiro... Então, por exemplo, se você pega uma assinatura que você fala, meu Deus, que rabisco, eu não consigo entender nenhuma letra do seu nome. É verdade, tem gente... São pessoas que são muito difíceis de comunicação, elas não conseguem nem na não tem nada a ver expressar. com o nome dela, aquela rabisco. Quando não tem nada a ver com o nome, que também tem isso, né? Às vezes eu tenho lá o meu nome Verusca, mas a minha assinatura não tem nenhuma letra do meu nome, é porque eu sou uma pessoa que tenta esconder os traumas que eu tenho, os processos que eu tenho. Então eu tento ter uma dupla personalidade. Eu tento viver uma vida que não é a minha. Agora aqui, padre, olha, conforme eu falei agora há pouco, né? Predominância na parte do cuidar, predominância na parte religiosa, olha, que é toda essa parte do alto, de cima. Do alto, é verdade. Existe uma predominância grande. Por quê? Porque é padre. Então tem uma tendência, um dom natural de cuidar da vida do outro, cuidar do outro, no sentido afetivo da palavra. A preocupação de ser o melhor na vida do outro, guiar o outro. Então, tudo que é do alto, é verdade, interessante. E o seu nome todo, a gente percebe que o seu nome e o seu sobrenome, eles não estão ilegíveis, eles estão legíveis. Ou seja, uma importância grande em quem você é, uma importância grande nas famílias, você tem uma importância na família e uma importância no seu trabalho. Por isso o seu nome está inteiro, Juarez visivelmente, Pedro de Castro. Juarez visivelmente Pedro de lido. Muito bom. Acabou, tava tão bom, gente. Olha aí. Você tem o seu também, vai analisar o seu também. Pois nos bastidores. Gente, não é possível, olha aí. Tem que fazer uma segunda... Um dia a gente tem que fazer pro pessoal mandar. Tira foto. Padre, a tira gente foto, faz. né? Vamos fazer assim. A pessoa tira foto e manda. E manda pra gente aqui, ó. Tá bom? A gente vai encerrar. Obrigado. Nossa, eu tenho que dar o... Cadê o da Verusca? A coisa da Verusca? Ela tá passando, olha lá. @doutora Verusca. @DRA Verusca com K. Esse é o Instagram. A gente vai encerrar o programa. Tá aqui, ó, @doutora Verusca. Ou então no canal do YouTube também, Doutora Verusca, sempre com K. Ou então o site equipesonline.com. Equipesonline.com. A gente vai encerrar hoje o programa com a cantora Vanessa da Mata. Pensei que era Vanessa Camargo. Vanessa da Mata. Obrigado a vocês que ficaram aqui com a gente. Deus abençoe. Amanhã, meio-dia, tem Rosário da Vida, gente.